Hora de conversar com o Orengo, direto de Brasília. Na minha ausência, nas minhas férias, o Orengo caprichou numa encomenda que eu tinha deixado para ele, de um prato árabe. Rapaz! Nossa, Sheila, ficou bom. Não foi um prato árabe, né? Um prato Por árabe. alguns, Um né? banquete árabe que ele Rodízio. preparou, viu? Muito bom, viu, Orengo? Mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre a sua cozinha maravilhosa. Antes, temos muitos assuntos em Brasília. Semana de mais depoimentos, inclusive na CPI da pandemia, e num momento em que as tensões, que vez ou outra se recrudescem ou não, entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, mais uma vez houve tensões, houve respostas por causa das manifestações feitas pelo presidente da República no finalzinho da semana passada, né, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Sheila, Carla, bom dia a todos. E realmente é um momento de tensões aí entre os poderes, manifestações do presidente, com críticas, com, de alguma forma, as réplicas ali do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal também, do TSE, principalmente quando o presidente fala nas eleições do ano que vem, coloca em dúvida as eleições. Ao presidente colocar em dúvida o processo eleitoral, é claro que tem reações do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, do próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, e também de ministros aqui dos tribunais superiores, né? Agora, no Congresso, há uma avaliação dos representantes da CPI, pelo menos aquela ala majoritária, que não é alinhada ao governo, que são manifestações do presidente em função do avanço da Comissão Parlamentar de Inquérito em relação às suspeitas lançadas aí em contratos, negociações do governo federal com a Covaxin e também com aquela intermediária da AstraZeneca, ou empresa que se dizia ser intermediária da AstraZeneca. É justamente nesse nicho, nesse foco que a CPI vai mirar nessa semana, Sheila. Já amanhã vai receber aqui uma representante da Precisa Medicamentos, né, que fazia a intermediação para o contrato da Covaxin. Esse contrato foi fechado, hoje está suspenso, não teve desembolso, mas teve empenho de recurso público, e suspeitas foram levadas ao presidente por um servidor aqui do Ministério da Saúde, pelo irmão dele, que é deputado federal, o Luiz Miranda. Já na quarta-feira, quem vem à CPI é um reverendo que foi autorizado pelo governo brasileiro a fazer essa negociação, essa intermediação em contratos com vacina. E na quinta, tem ainda o Marcelo Blanco, que é aquela pessoa que estava num jantar, polêmico jantar aqui em Brasília, ou CHOP, como se referiu o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, já demitido, em que ele se encontrou com um representante da Davat, o intermediário da Davat, e aí teve a acusação, a partir desse jantar, desse chopp, do pedido de propina. E ainda na sexta-feira tem o representante dessa Davat que fazia a intermediação com a AstraZeneca. Então é uma semana voltada para esmiuçar, para realmente tirar aí o que saiu dessas negociações, o que saíram aí dessas negociações, e existem muitas suspeitas no ar. A avaliação feita pelos parlamentares é de que o presidente ele vai reagindo, ao mesmo tempo que a CPI começa a avançar nessas investigações. Então, é claro que existem os chamados bombeiros já trabalhando aqui para tentar amainar, para tentar arrefecer um pouco esse clima de tensão, de críticas de lado a lado, de até ameaças, mas é uma semana para a CPI avançar aí com essas investigações, porque está na porta do recesso. O recesso está começando já na semana que vem, e o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, já disse que durante o recesso, se o Congresso conseguir votar a lei de diretrizes orçamentárias, iniciar oficialmente o recesso, não tem como colher mais depoimentos. Aí fica aquela dúvida no ar, Sheila. O líder do governo, Ricardo Barros, ele está pressionando para ir à CPI. Os parlamentares querem levar no dia 20. Dia 20, em tese, já é recesso. Ficaria só para agosto esse depoimento, né? E aí cria esse mal-estar entre o líder do governo e a CPI. Mas é uma semana importante aí para avançar com essas investigações. Orengo, e o Élcio Franco? Agora se fala também, além do Élcio Franco, que foi um nome muito citado na semana passada, Onyx Lorenzoni, se ele pode ou não ir até a CPI para trazer esclarecimentos e falar sobre aqueles ou aquelas invoices, né, que são aquelas notas internacionais apresentadas ali pelo servidor do Ministério da Saúde, o irmão do deputado Luiz Miranda. E aí, tem alguma previsão se eles vão ou não, se é nessa semana, se não é? Requerimento já deve ser votado, viu, Carla? Já nessa semana, já a partir de amanhã, porque há um pedido do relator da CPI, o Renan Calheiros, de levar
o ministro Onyx Lorenzoni para se explicar na CPI, até porque tem senadores dizendo que aquele documento apresentado por Onyx poderia ter sido fraudado, né, como uma justificativa. Aí foi a primeira resposta que a gente ouviu do governo federal, quando o Onyx vem a público para criticar e denunciar quem fazia a denúncia à época, né, para tentar ali, a gente sabe que desqualificar o deputado Luiz Miranda, né? Então a própria senadora Simone Tebet apresentou lá aquele documento, apresentou falhas naquela invoice apresentada por Onyx Lorenzoni. Então a CPI quer que ele se explique, mas tem que votar essa convocação, né? E o Elcio Franco, ele é um dos principais, se não o maior investigado hoje da CPI. Ele já é investigado formalmente, ele já prestou depoimento como testemunha, mas com certeza ele voltará aqui já no mês que vem para se explicar, porque os parlamentares estão colhendo aí insumos, né, pegando o que está dizendo cada depoente para depois contrapor com o Elcio Franco. E o que se espera também, Carlos, é o seguinte: a CPI, em algum momento, ela vai ter que fazer as acariações, levar as pessoas que estão apresentando contradições. Por exemplo, Luiz Dominguete, que faz a acusação de que recebeu pedido de propina. Ele vai ter que ir à CPI, voltar à CPI e ser confrontado com Roberto Dias, que disse que não pediu propina, né? Então os dois vão ter que ir lá se explicar, cada um da sua versão, né? Então esse é um momento importante, uma segunda fase da CPI com as acariações. Muito bem. E hoje é segunda-feira, é dia D. Cozinha Maravilhosa de Rodrigo Orengo. Eu não vi nada do que ele prometeu na sexta-feira. Cozinha regional. É um peixe com uma crosta de algo que a gente nunca ouviu falar aqui no Sudeste. Sheila, conta, Orengo. Pois é, isso é importante, eu preciso valorizar os insumos, aí, os ingredientes regionais. Esse foi um pedido de um ouvinte muito legal, de fazer um prato regional aqui do Cerrado. E eu me propus um desafio ainda maior, que era fazer um prato do Cerrado sem usar o ingrediente que todo mundo conhece, que é o pequi, né? Então aproveitar ingredientes alternativos ali, até para valorizar mais aí coisas que tem muito bacanas aqui do Centro-Oeste, do Cerrado. Então saiu essa tilápia aí, ó, que é um dos peixes mais consumidos aqui, é um peixe de rio, mas com crosta de baru, castanha de baru, que é super nutritiva, é alternativa aí à castanha de caju, castanha do Pará, e você encontra aí nas principais lojas Brasil afora, aquelas lojas de produtos naturais, super benéfica aí ao organismo e tal. Ficou bem bacana. E para acompanhar, saiu ali um molho de uma fruta também, que é muito característica aqui da região, que é a cagaita. Tem esse nome engraçado aí, mas é super saborosa, casou bem, viu? E para acompanhar também ali uma musseline de banana da terra. Ficou bacana. Orengo, combinar cagaita com cerveja, como é que é? Uma cerveja artesanal? Lobo Guará, bonito artesanal. Rótulo dessa cerveja. Deu certo? Uma IPA aí. Deu certo, deu certo. A gente até explicou na semana passada o motivo desse nome engraçado, né? Aí vai para a sabedoria popular, né? A cagaita, que é uma frutinha super saborosa que se encontra aqui no Cerrado, né? Se consumida em grandes quantidades, ainda mais quando a fruta cai do pé, madura, né? Tem o sol, é fermentada, tem aquele efeito laxativo, né? Então por isso que esse nome engraçado aí que foi dado, né? Mas olha, consumida com moderação, sem problema nenhum, viu? Casou super bem aí, tem um sabor natural aí bem bacana que casa bem com peixes, viu? Com frutos do mar. Incrível. Muito bem. Orengo, toda a minha admiração, todo o meu respeito, viu? Nessa história de cozinha. A dificuldade permanece a mesma. Olha que maravilha, gente, esse banquete árabe, que sensacional. E adorei a ideia também de valorização da culinária brasileira e desses recortes regionais. Sensacional. Orengo, a gente volta a conversar amanhã. Boa semana para você. Até mais. Valeu, até mais.